Reverendíssimo Padre José Carlos, pároco dessa nossa paróquia, Padre Fabrício, vigário paroquial, caros paraninfos, amados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós somos chamados a contemplar, a entender melhor o 34º título ou invocação que aparece na ladainha de Nossa Senhora. Maria como estrela da manhã. Um primeiro ponto que nós temos que delinear e delimitar e saber para poder entender a comparação entre Nossa Senhora e a estrela da manhã é entender o que é a estrela da manhã. Quando nós olhamos para o céu, num céu escuro, num céu à noite, nós vemos que nele existem vários astros, vários pontos brilhantes. Mas nós vemos que um em especial, depois da lua, é claro, se destaca no céu. Aquela que é chamada a estrela da manhã. E, sobretudo, no momento em que o sol, em que a lua começa a baixar e perder a sua força na escuridão da noite, aquela estrela, aquele sinal do céu começa a brilhar ainda mais forte, de tal maneira que ela é chamada estrela da manhã ou estrela d'alva, porque ela preanuncia que o sol, que o dia já está nascendo. Se nós olhamos e queremos comparar nesse primeiro aspecto com a Nossa Senhora, nós temos que olhar para toda a história da salvação, o papel único e singular que Nossa Senhora desempenha. Nós podemos ler nas primeiras páginas da Sagrada Escritura que Deus, por pura bondade, cria o mundo, prepara toda a terra e quando tudo está bem disposto, Deus cria o homem e a mulher, e eles então viviam em uma grande amizade com Deus, como diz o próprio livro do Gênesis. Deus andava com Adão e Eva no paraíso, simbolizando então a grande comunhão, a grande proximidade que havia entre Deus e a sua criatura, entre Deus e os seus filhos. Só que nós bem contemplamos também a Sagrada Escritura, logo acontece a desgraça do pecado. E aquela harmonia, aquela felicidade, aquela ordenação que havia no primeiro homem e na primeira mulher se esvai. O homem que até então tinha o domínio das suas faculdades, todas ordenadas, começa a perder este domínio. A harmonia existente entre a alma e o corpo é rompida. A união entre o homem e a mulher é submetida agora a tensões, e as suas relações agora são marcadas pela cupidez e pela dominação. A própria harmonia com a criação está rompida. Agora o homem, depois do pecado, ele tem que conseguir o fruto da terra através do trabalho e do trabalho duro. E assim toda a criação se torna hostil ao homem e, por fim, tem aquele grande castigo, a grande sentença de que o homem um dia voltaria a ser pó. E assim o homem que foi feito por Deus, foi feito bom por Deus, que foi feito para ser imagem e semelhança de Deus, ele perde aquele reflexo. Ele perde toda e qualquer garantia da felicidade, aquele anseio último de plenitude que ele tinha por conta do pecado, ele se vê forçado a não ter mais. E assim a esperança que existia dentro do homem dá lugar às trevas, a frustrações, de tal maneira que o homem, depois do pecado, ele não pode mais ver nada de bom para a sua vida. Estava condenado, estava fadado a viver inteiramente na escuridão. Mas ao mesmo tempo, depois que nós vemos isso, nós vemos que nosso Senhor promete, na sua infinita bondade, promete que aquela situação um dia passaria. Promete que aquele estado de trevas, aquele estado difícil, penoso, não comum ao homem, não segundo o plano de Deus para o homem, um dia passaria.
E Deus, então, ao longo de todo o Antigo Testamento, foi como que preparando o povo, preparando a humanidade, para então poder despertar, sair desse estado de trevas e voltar então para a luz, para Cristo nosso Senhor. E dentre as profecias que nos falam sobre o cumprimento, então, da promessa de nosso Senhor de tirar o homem das trevas, nós vemos de maneira bem especial a presença de uma mulher. De uma mulher, como diz o profeta Isaías, que daria a luz a um filho sendo virgem e que por meio daquele menino, então, a luz novamente reinaria no mundo. E assim, tal qual a estrela que anuncia, tal qual a estrela da manhã, ou estrela d'alva em português, são sinônimos, tal como a estrela da manhã, Nossa Senhora, então, aparece na terra, anunciando que o sol da justiça, que é a verdadeira luz, que é Cristo, começa a despontar, e que assim as trevas iriam dar lugar à luz. E que assim aquela situação difícil, frustrante em que o homem se encontrava, mudaria então em verdadeira felicidade. Converteria-se então a tristeza em alegria, o sofrimento em felicidade, e assim o homem poderia novamente conseguir chegar à plenitude do seu ser, a partir da luz que é Cristo, pré-anunciado pela Virgem Maria. E assim, em um primeiro ponto de contato, nós vemos que Nossa Senhora é chamada de estrela da manhã, porque tal qual a estrela da manhã, que anuncia que o dia já está chegando, Nossa Senhora anunciou historicamente no templo que Nosso Senhor, o sol da justiça, novamente estaria na terra, viria salvar o seu povo e assim então dar esperança a seu povo. Mas ao mesmo tempo nós podemos, através do simbolismo de estrela da manhã, ver ainda outras características de Nossa Senhora. Se nós olhamos para o que a física ou para o que a astronomia diz da estrela da manhã, nós vemos que a estrela da manhã, na verdade, não é uma estrela. E, portanto, ela não tem luz própria. A estrela da manhã, conforme diz a astronomia, é o planeta Vênus, o segundo planeta do sistema solar, que, portanto, reverbera na Terra a sua luz, que uma vez recebeu do Sol. Ou seja, aquela estrela que nós vemos, ela não tem uma luz própria que emana dela, de tal forma que ela não é, se nós queremos definir bem, uma estrela propriamente falando, mas ela reverbera justamente a luz do Sol que irradia sobre ela. E aí também nós vemos que tudo que Nossa Senhora tem, ela tem porque ela recebeu de Deus tudo isso. Como ela mesma prorrompeu de alegria no seu Magnífica, a minha alma exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque o poderoso fez em mim maravilhas. E assim Nossa Senhora, num ato de extrema humildade, reconhece que tudo de bom que ela tem provém de Deus. Reconhece que aquela grandeza que ela possui, aquela luz que ela emana para nós homens, provém de Deus, dando para nós assim também um exemplo de humildade, que também nós devemos ter na nossa vida, reconhecer as dádivas que Deus concede a cada um de nós. E ao mesmo tempo, quando nós olhamos para as estrelas, nós vemos que a estrela sempre tem um significado, um sentido, de também ser um sinal de localização, de mostrar para nós o caminho que deve ser seguido. É comum que os marinheiros, por exemplo, quando se perdem, quando a bússola não funciona, que eles olhem para as estrelas e possam assim se localizar. E assim também, como estrela da manhã, Nossa Senhora como estrela, ela tem esse sentido, ela tem também esse trabalho para conosco, nos levar até Cristo. Mostrar o caminho de nosso Senhor, apontar sempre para o sol da justiça, apontar sempre para nosso Senhor. E se nós olhamos de maneira especial e particular para a própria história de Nossa Senhora das Graças, nós vemos que Nossa Senhora, em suas aparições a Santa Catarina, fez isso com muita maestria. Nós sabemos que na primeira aparição de Nossa Senhora a Santa Catarina, entre a noite de 18 para 19 de julho de 1830, Nossa Senhora revelou que grandes calamidades e perseguições aconteceriam na França.
E dito e feito, passado somente uma semana, nós vemos que explode uma grande revolução na França, onde uma série de revoltas e desordens sociais e também políticas acabam por derrubar o rei Carlos X, e ao mesmo tempo verifica-se em todo o país um grande sentimento antirreligioso, o anticlericalismo violento, os padres são perseguidos, as igrejas são arrasadas e atacadas, e a fé, então, começa a ser perseguida. E Nossa Senhora, então, ao anunciar tudo isso para Santa Catarina, também fala para ela qual era o modo que ela tinha, que elas tinham, que as irmãs tinham e que toda a humanidade tinha, para não ser acometido por essas dificuldades. E Nossa Senhora vem e fala para Santa Catarina: se vocês querem ficar tranquilas e viverem na paz, não obstante essas dificuldades, venham ao pé deste altar, e as graças lhes serão derramadas com abundância para aqueles que com confiança a pedirem. O perigo será sim grande, mas não deves temer, porque Deus protegerá os seus filhos que imploram a sua proteção. Não obstante essa primeira proteção de Nossa Senhora, nós vemos que 40 anos depois, em 1870, a Alemanha começa uma guerra também com a França, aquela guerra chamada Franca-Prussiana, onde então começa a haver muito derramamento de sangue, onde muitas pessoas são mortas, e mais uma vez a proteção de Nossa Senhora, como luz, como farol, brilhou para aquelas religiosas, de tal maneira que nada aconteceu para as irmãs da caridade, de tal maneira que Nossa Senhora protegeu aquela comunidade, como ela mesma tinha falado na sua primeira aparição: eu mesma estarei convosco, e tenho sempre zelo por todos vós que me invocam, e concederei muitas graças àquelas pessoas que pedirem. Momento virá em que pensarão estar tudo perdido, mas tende confiança, eu não vos abandonei. E essas palavras, então, que Nossa Senhora pronunciou uma vez, essas palavras que Nossa Senhora pronunciou a Santa Catarina, Nossa Senhora também, com toda certeza, pronuncia a cada um de nós. Nossa Senhora é a estrela que vem iluminar o nosso caminho. Nossa Senhora é a estrela que vem falar para nós que a escuridão, seja ela qual for a nossa vida, um dia acabará. Nossa Senhora vem afirmar que na nossa vida a escuridão, de fato, não tem a última palavra, mas sim a luz da vida, que é Cristo, que falará, que reinará por último das nossas vidas. E assim, sempre que na nossa vida nós nos encontrarmos em trevas, em dificuldades, seja dificuldades pessoais, sejam dificuldades também gerais, pelas quais todos nós passamos em conjunto, nós temos sempre que ter um olhar de fé diante de Nossa Senhora. Se a nossa fé é atacada e perseguida, se a igreja muitas vezes é atacada, nós temos que ter fé também na proteção de Nossa Senhora e recorrer a ela para que nós nos mantenhamos de pé. Se a nossa fé muitas vezes é abalada por várias dificuldades, seja também por conta do pecado na nossa vida, tenhamos sempre a confiança em Nossa Senhora para que ela nos ajude e para que ela então nos leve, nos encaminhe até Jesus e faça brilhar então a luz novamente na nossa vida. São Bernardo de Claraval, um santo muito devoto de Nossa Senhora, ele tem uma oração muito bonita a Nossa Senhora, na qual ele nos chama em todos os momentos da nossa vida a clamarmos, a acorrermos a Nossa Senhora em nossas dificuldades. São Bernardo fala: se levantarem contra nós os ventos das tentações, se tropeçares com os escolhos das tentações, olha para a estrela, chama por Maria. Se te agitares as ondas da soberba, da ambição ou da inveja, olha para a estrela e invoca a Maria. Se a ira, a avareza ou a impureza impelirem violentamente a nave da tua alma, olha para Maria, invoca Maria. Se perturbado com a lembrança dos teus pecados, confuso ante a fealdade da tua consciência, temeroso diante da ideia do juízo, começares a afundar-te num poço sem fundo, da tristeza ou no abismo do desespero, pensa em Maria e invoca Maria. Nos perigos, nas angústias, também nas dúvidas,
pensa em Maria e invoca a Maria. Não te afaste, Maria, dos teus lábios, não se afaste, Maria, do teu coração, e para conseguires sua ajuda intercessora, não te afastes tu dos exemplos da sua virtude. Não te extravies, não te extraviarás, diz São Bernardo, se a seguir, e não desesperarás se tiver Maria por perto. Não te perderás se nela pensas, e se ela segurar a sua mão, tenha certeza que nunca cairás. Se te proteger, não terás nada do que temer. Não te cansarás se ela for a tua guia, e assim, guiados por Maria, sustentados por Maria, chegaremos felizes ao porto da salvação, quando ela nos amparar. Caríssimos irmãos, Nossa Senhora quer nos amparar. Nossa Senhora quer nos ajudar, mas ao mesmo tempo, Nossa Senhora sempre também, a exemplo do que fez Deus, respeita a nossa liberdade e pede então que nós, de boa vontade, acorramos sempre a ela em nossas necessidades. Que nós não somente a louvemos, que nós não somente a procuremos nesses momentos mais solenes da nossa vida, no novenário de Nossa Senhora, mas que de todo momento da nossa vida nós possamos tê-la sempre perto de nós. Possamos ter sempre esse nome tão doce de Maria dos nossos lábios, para que assim nós sempre possamos viver uma vida de união com Deus. Para que assim nós possamos sempre viver sobre a luz. Quão triste é viver sob as trevas, sem enxergar nada, sem ter esperança de nada. Estejamos sempre perto de Nossa Senhora, para que ela nos ajude e para que ela nos socorra, para que ela então, tal qual estrela d'alva, possa sempre trazer esperança ao nosso coração, que tantas e tantas vezes nessa vida é atribulado por tantas desesperanças. Que Nossa Senhora, então, nossa boa Mãe do Céu, estrela da manhã, possa então nos ajudar neste novenário a vivermos uma vida sempre na expectativa e na esperança de que nosso Senhor realmente agirá na nossa vida e que nosso Senhor realmente sempre terá a última palavra na nossa existência. Nossa Senhora, estrela da manhã, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.